agosto de 2015. Palmeiras é derrotado pelo Atlético Paranaense, sai do G4 e ainda vê volante Gabriel perder resto da temporada por lesão no joelho. Em jogo com o maior público do Brasileirão, Flamengo sai na frente do Santos, que reage e busca o empate no segundo tempo. Na estreia de Ronaldinho Gaúcho, o Fluminense vence e entra no G4. Na outra ponta da tabela, Coritiba só empata e é o novo lanterna. Com a possível volta de Cássio ao gol, Tite tem todo mundo à disposição para o clássico de domingo contra o São Paulo, no Morumba. E ainda, as notícias do São Paulo direto do CCT da Barra Funda e uma entrevista com Ana Marcela Cunha, destaque do Brasil no Mundial de Esportes Aquáticos. Não encoste no controle remoto. O Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite! E hoje eu começo a semana, pera um pouquinho, para o TP, com a minha equipe completa de câmeras. Gersino voltou de férias, porque saiu de férias sem falar tchau pra mim, fiquei magoada durante um mês, mas agora o G voltou. Temos Billy, Pascoal, Rogerinho lá embaixo, então a equipe tá completa, João Batista, Flávio Prado, Celso Cardoso. Seguinte, vamos trabalhar? Mais uma vez a torcida do Palmeiras lotou o Allianz Parque esperando ver o quê? Outra boa atuação do time, né? Mas, todavia, contudo, entretanto, em uma partida de poucas oportunidades, o gordinho Walter, do Atlético Paranaense, que nem jogaria por conta de uma lesão, aproveitou a chance e marcou o único gol do jogo, interrompendo aí uma série invicta do Verdão. O resultado também tirou o time paulista do G4 e colocou o Furacão na zona de classificação da Libertadores. Veja os detalhes do jogo na reportagem de Fernando Gavini. Promoções e homenagens por conta do Dia dos Pais. Antecipado em uma semana pelo Palmeiras para fazer a festa no jogo contra o Atlético Paranaense. Só faltou em campo o Verdão corresponder. Não foi o mesmo Palmeiras que chegou à partida contra o Furacão defendendo 8 jogos de invencibilidade, 7 deles pelo Campeonato Brasileiro. Pouco agressivo, não conseguiu levar muito perigo ao Furacão, que por sua vez sempre assustava quando chegava. Nosso time é um time que impõe um ritmo muito forte, em outras partidas demonstramos isso e hoje não serve de desculpa, mas o sol que estava, a lua que estava nesse estádio hoje dificultou a gente imprimir esse ritmo. A gente até conseguiu no início do jogo, mas vai desgastando, vai cansando e você não consegue imprimir esse ritmo o jogo todo. Para piorar, o Palmeiras perdeu ainda no primeiro tempo o Gabriel, que torceu o joelho e deu lugar a Andrei Giroto. A princípio, a gente não sabe ainda o que foi. Eu dei uma torcida, a princípio, leve no joelho esquerdo. Nunca passei por isso, então não sei te dizer também. Mas eu tenho muita fé em Deus e sei que Ele sabe o que faz. Foi a única alteração feita por Marcelo Oliveira por necessidade. Pouco inspirado, Rafael Marques, que não estava bem no jogo, deu lugar a Kelvin no intervalo. Foi a opção do Marcelo, porque também uma semana difícil, né, de sinusite, principalmente nos 2 últimos dias estava muito mal. E o Marcelo achou melhor no intervalo ter trocado e colocado o Kelvin, estava mais inteiro. Foi apenas uma opção do Marcelo. Leandro Pereira voltou para o segundo tempo, mas durou pouco em campo. A entrada de Lucas Barrios trouxe esperança para o torcedor. Mas quem fez a diferença foi outro atacante. Depois de ficar 2 jogos de fora por conta de uma lesão, o gordinho Walter substituiu Crisan na etapa final e mostrou oportunismo ao marcar o gol da vitória do Furacão em pleno Allianz Parque. É uma bola previsível, né? Você está ali com todos os jogadores, ensaia muito para marcar. A nossa marcação ela é individual, então não pode aparecer alguém absolutamente sozinho. Então houve um erro e nós pagamos caro por esse erro, porque ali deu muita força ao adversário que estava jogando atrás, que estava pelo contra-ataque. A bola bate na minha cabeça no lance do gol. Eu vou para tirar ela bate na minha cabeça e sobra pro Walter. Um pouco, né, de falta de sorte, claro. Se essa bola bate eu não sei se desvia antes em alguém, ela bate na minha cabeça, depois com o tempo eu vou ver o lance para ter essa certeza. E o Walter estava muito sozinho.
Depois da bobeada da defesa, faltou força para pelo menos conseguir o empate e evitar a derrota, que não só acabou com uma invencibilidade de 8 partidas, como também tirou o Palmeiras da zona de classificação para a Libertadores e deixou o time 7 pontos atrás do líder Atlético Mineiro. A gente teve dificuldade no último terço do campo, a gente errou muito passe na construção da jogada e isso acabou fazendo com que a gente não criasse tantas chances de gol. O Everton fez, acho que 2 ou 3 defesas em chute de fora da área, então a gente não teve aquela efetividade dentro da área como teve nos jogos e acabou sendo penalizado, castigado com um gol de bola parada. Sabíamos que o Atlético Paranaense, como um time bem organizado, jogaria pelo contra-ataque, jogaria principalmente pela bola parada, e houve um descuido, eles fizeram o gol e lamentamos, mas temos que nos cobrar, corrigir e ir em frente e buscar novas vitórias. A gente sabe, quando as equipes vierem jogar aqui, não vão vir jogar, não falar retrancada mais na defesa e tentando sempre sair no ataque. Foi o que aconteceu no segundo tempo, eu acho. A gente tem que saber se portar quando acontece isso. Mas é o que eu falei, bem no momento certo, não que a gente queria ter perdido, mas uma hora ia acontecer. Aconteceu agora que fortalecer mais a nossa equipe ainda. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Não vejo razões para desespero. Tem muita gente já questionando, tudo imediatismo, né, do resultado. Porque está ganhando é o melhor time do mundo, perdeu é o pior time do mundo. Nada a ver. Acho que o trabalho do Marcelo Oliveira é um bom trabalho. O Palmeiras foi o time que mais evoluiu no Campeonato Brasileiro. De 7 partidas, empatou 1 e venceu 6. Quer dizer, são números realmente muito bons. E perdeu dessa vez em casa. E ainda o Atlético Paranaense você não pode tirar. Teve seus méritos. Teve perto do gol, inclusive. É um time muito bem montado. Faz uma boa campanha, não é obra do acaso. E o gol surgiu numa situação de bola parada, é verdade, mas o Walter estava em posição irregular. É que o Lucas foi tirar, acabou dando de presente para o Walter definir que, gordinho ou não, ele é um definidor há muito tempo, desde os tempos de Goiás. Então, o Atlético Paranaense venceu, o Palmeiras perdeu uma partida, mas nada que possa alarmar a sua torcida. Tem a frustração, é verdade, recorde de público no Palestra Itália e com derrota não é legal, não é bacana, mas são coisas que acontecem, Flávio. Não vejo razão para desespero. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O Atlético Paranaense é muito bom time, é um time que está muito bem treinado pelo Milton Mendes e que vai tirar ponto de outras equipes, vai brigar com o Palmeiras lá em cima. Então foi um resultado, por jogar em casa, o Palmeiras tem um certo favoritismo, mas ele não é tão superior assim ao Atlético Paranaense. O investimento dos dois times é mais ou menos compatível, então eu vejo como um resultado aceitável. Perder não é bom, não era isso que a torcida esperava, mas realmente está dentro. Acho que o Atlético Paranaense vai tirar pontos de outras equipes fortes jogando em casa, como o caso do Palmeiras. O Palmeiras está bem, está muito tranquilo, está de bem com o torcedor, muita gente presente ontem, muita grana arrecadada, o futebol precisa de dinheiro e isso é muito importante. Quando tem muita gente no estádio, e teve uma discussão tremenda na história, o Palmeiras teve que pedir desculpas porque não colocou meia entrada. Eu sou contra a meia entrada no futebol. Acho que não é para o futebol isso aí. Mas é lei, né? Lei é lei. Não, lei é lei. É que eu sou... Não, claro, a lei tem que ser cumprida e o Palmeiras fez bem de colocar. Agora, eu sou contra. Eu acho que futebol é lazer e não é o gênero de primeira necessidade. Portanto, seria ótimo você ver quanto o clube arrecadou. Isso o clube precisa. O torcedor não cobra? Então tem que pagar para que você tenha um material de qualidade. 3 milhões de renda, né? Num jogo só, realmente é muito legal, muito bom. Quanto, Celso? 3 milhões, mais de 3 milhões de reais. Que beleza. Aliás, o tema da nossa enquete é sobre isso, e aí vocês podem até discorrer um pouco mais sobre os estádios, porque a 16ª rodada do Brasileirão teve recorde de média de público nessa edição aí da competição, como os meninos estão falando, são 28.513 torcedores, 28.513 torcedores por jogo e mais de 285 mil presentes no total dos estádios brasileiros. Para se ter uma ideia, a média de público foi maior de campeonatos europeus importantes, como a Liga Espanhola, a Série A italiana e o Campeonato Francês. Por isso, a nossa enquete de hoje é 2 pontos. Qual você acha que é a principal razão do aumento da média de público no Campeonato Brasileiro? Primeira hipótese, o aumento do nível técnico do nosso futebol?
as novas arenas mais confortáveis para o torcedor? Ou você acha que os jogos às 11 horas, que são sucesso de público, são os responsáveis pelo aumento da média de torcedores nos estádios? Celso Cardoso, você entendeu as opções? Sim, claro. Quer que eu repita? Não precisa. Eu, sinceramente, acho que a principal delas é a novidade das novas arenas. Sem dúvida, tem um outro apelo, é um outro conforto, tem também a curiosidade. Você pode observar, Corinthians e Palmeiras têm as maiores médias de público dos últimos tempos. O Flamengo, a gente vai falar daqui a pouquinho, bateu o recorde de público no Maracanã, que foi feito para a Copa do Mundo. Então, eu acho que as novas arenas, mas também devo destacar, não é o principal, mas acho que também pesa os jogos às 11 horas da manhã. Todos os jogos às 11 horas da manhã têm recebido um público excepcional. É bom para todo mundo, é bom para quem trabalha, não é muito bom para os jogadores, mas é bom também para quem vai ao jogo, porque depois tem o resto do domingo livre e tal. Ou para se consolar... vai almoçar com a família. Ou para se consolar por conta da derrota, ou para festejar a vitória do seu time. Mas é bacana. Flávio de Almeida Prado Pessoa, Batista de Oliveira. Sou Almeida. Não? Não. É Flávio nada a ver Prado com Almeida de Godoy Prado. de Almeida Prado. Não, nada de... Zero de Almeida. Flávio de Batista de Oliveira Prado. Nada. Sem dúvida, as arenas. As novas arenas novo mais público. Ontem, por exemplo, no Palmeiras, o pessoal que chegou cedo no estádio, o pessoal de rádio, percebeu a chegada de excursões. Os caras saíram do interior de ônibus para ver a arena, conhecer o estádio. E não necessariamente torcedor do time. Então, ontem somou dois fatores importantes. 11 da manhã, então, os estádios têm sido uma atração interessantíssima e é por isso que a média subiu bastante. Bom, aí, claro, o Palmeiras também ajuda também, mas, sem dúvida, a grande mudança desse perfil é o novo estádio, o novo tipo de público que está aparecendo. Quanto mais aparece esse tipo de novo torcedor, mais você tira aquelas porcarias de torcidas uniformizadas. E tem praça de alimentação. Se acabar com isso, com a torcida uniformizada, aí melhora mais ainda. Porque as pessoas sabendo que tem conforto, ele leva a esposa. A esposa não precisa nem gostar do jogo, futebol. A criança vai brincar, ela passear, vai conhecer o estádio novo. Então, sem dúvida, as novas arenas. Sem dúvida, disparadamente. O Santos conseguiu o que parecia impossível. Depois de levar 2 gols ainda no primeiro tempo, o Peixe reagiu na segunda etapa e acabou empatando com o Flamengo em 2-2. Destaque para o público de pouco mais de 60 mil torcedores que lotaram o Maracanã. Flamengo e Santos jogaram no Maracanã e Alan Patrick abriu o marcador para o rubro-negro carioca com essa bomba aos 39 minutos de jogo. E a torcida ainda comemorava quando Canteiros tocou para Emerson Sheik invadir a área e bater na saída de Vanderlei, 2-0 Flamengo. O Santos voltou mais ligado no segundo tempo e descontou logo aos 7 minutos com Ricardo Oliveira, sempre ele, após cobrança de escanteio. O time santista buscou o empate e ele veio com estilo. Lucas Lima aproveitou a sobra de bola e chutou de primeira, no ângulo, sem chance para o Paulo Vitor. E ficou nisso, Flamengo 2, Santos também 2. Nós voltamos a ver no futebol brasileiro alguns grandes jogos. Foi assim o jogo do Atlético Mineiro outro dia com o São Paulo, o Santos fazendo um belo jogo outro dia com o Sport. Eu acho que é isso que nós queremos ver, com o Palmeiras também da mesma forma, o Grêmio fazendo bons jogos. Eu acho que é isso que todos querem, futebol. O futebol tem que ser novamente acreditável e é isso que nós estamos tentando fazer. Quando você constrói uma vantagem de 2-0 em qualquer jogo e cede o empate, vai ter sempre esse gosto, um gosto de derrota. Mas a equipe fez uma partida boa, o primeiro tempo muito bom, e no segundo tempo, enquanto a gente demorou para acertar a marcação, nós sofremos os gols, sofremos o empate. Porque com essas modificações nós demoramos muito, demos espaço no meio de campo, foi quando eles criaram as oportunidades, e quando o jogo deles cresceram, aí depois que nós reencaixamos a marcação, aí controlamos o jogo e mesmo, claro, buscando o gol, porque a equipe sentia que podia fazer isso, tivemos várias oportunidades, mas uma pena a gente não ter conseguido mais um gol.
O Santos não ganhou o jogo, mas ganhou moral, Flávio. Pô, perdia por 2-0. Dava a impressão que tinha acabado, ia tomar uma goleada e, de repente, no segundo tempo, encontrou força para reagir. Tem o Ricardo Oliveira, que é o artilheiro do campeonato. Tem muito a ver com a alteração que o Dorival Júnior fez, quando ele tirou o Paulo Ricardo, que estava improvisado, que é bom jogador, mas estava improvisado de volante, e aí, perdido por 1, perdido por 10, ele foi para o ataque e deu certo. O Santos acabou fazendo o gol e alguém vai dizer, mas por que não começou assim? Porque é uma cultura no Brasil. Não é nem do treinador, não. Os jogadores têm um certo receio, a coisa é um pouco complicada. Né? Se bem que eu acho que o Paulo Vitor também... Mas eu também achei que no gol de Sheik dava para pegar. Também achei. Mas é a tal história, a gente quer gol, tem que ter falha de alguém. Claro. E não foram frangos, foram eventualmente falhas. Acho que os dois times tiveram momentos para fazer o terceiro. O Santos, quando fez 2, poderia ter virado. E depois, no final, o Flamengo poderia ter feito também o gol. Achei também que aí ele saiu mal do gol. Então, né? É tal história, né? Você precisa ter falhas para que saiam gols. De qualquer forma, são dois times de meio de tabela. O Santos está voltando para o lugar dele, não era para estar na zona de rebaixamento. E o Flamengo vai também ganhando força, mas acima de qualquer coisa está equilibrado financeiramente. O Flamengo é o Palmeiras do Rio, né? O que está se equilibrando através de uma administração bem feita. O Paulo Nobre fez aqui no Palmeiras, o Bandeira de Melo está fazendo no Flamengo. E os resultados virão. Não tem como não aparecer nos resultados, mesmo que a médio prazo. É isso aí. Mais 6 partidas completaram a 16ª rodada do Brasileirão. Internacional e Chapecoense, Sport e Cruzeiro terminaram em 0-0. Veja os gols dos outros jogos. Fluminense e Grêmio se enfrentaram no Maracanã e o estreante Ronaldinho Gaúcho começou a jogada do único gol da partida. O camisa 10 levantou, o Wellington Paulista escorou de cabeça e a bola sobrou para Marcos Júnior driblar o goleiro e dar a vitória ao tricolor carioca, 1-0. E foi só. O Curitiba recebeu o Goiás no Couto Pereira e os visitantes saíram na frente com esse belo gol de Lineker, aos 23 minutos do segundo tempo. O Coxa escapou da derrota no final da partida graças a um lance de sorte. Evandro chutou, a bola desviou em Rafael Foster e enganou o goleiro, 1-1 placar final. Em Santa Catarina, o Figueirense abriu o placar contra a Ponte Preta com João Vitor, aproveitando a sobra de bola na entrada da área. A Macaca chegou ao empate aos 5 minutos da etapa final, na cabeçada de Renato Chaves, 1-1. Os donos da casa voltaram a ficar em vantagem com Marquinhos, completando cobrança de escanteio. E nos acréscimos em jogada de contra-ataque, Dudu fechou a conta. Figueirense 3, Ponte Preta 1. E no confronto catarinense entre Joinville e Avaí, o time da casa se deu melhor. GS contra aos 39 minutos do primeiro tempo e Guti, aproveitando a falha de marcação, aos 15 do segundo, deram a vitória por 2-0 ao Joinville. Seguinte, nosso contato agora é com ele, Alexandre Silvestre, que já está na tela da Gazeta, neste momento, falando conosco direto do CT Joaquim Grava, acompanhando o Coringão, que começa a semana se preparando para o clássico contra o São Paulo no Morumbi. Boa noite, papai da Maria Carolina. Fala, mamãe do Bruninho, tudo bem aí? Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Corinthians ganhou folga no final de semana, retomou as atividades agora à tarde aqui no CT do Parque Ecológico do Tietê, visando o majestoso clássico de domingo no Morumbi contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians que terá força máxima, tá todo mundo liberado, ninguém no departamento médico ou suspenso para o confronto do final de semana. O Corinthians que venceu o Vasco quarta-feira passada na Arena de Itaquera, está na vice-liderança do campeonato, 2 pontinhos apenas atrás do líder Atlético Mineiro e 6 pontos na frente do Tricolor, ou seja, se vencer o São Paulo, o Corinthians pode abrir 9 pontos do concorrente à Libertadores e também, por que não, ao título do Nacional 2015. Todo mundo liberado porque o Cássio andava machucado, com problema muscular na coxa, já treinou normalmente nesta segunda-feira. Tem também o Fagner, que deixou o jogo de quarta na metade da partida com dores musculares, está trabalhando normalmente, assim como o Christian, que foi desfalque do Corinthians quando era titular, entrou no departamento médico, desfalcou o Corinthians em 9 partidas com um problema na panturrilha, voltou ao trabalho e deve no mínimo ser relacionado para a partida, talvez ficando entre os reservas. O Corinthians, que vem fazendo uma boa campanha, mas que não vence clássicos
faz tempo, hein? Os últimos 5 clássicos o Corinthians ou perdeu ou empatou. Perdeu para o São Paulo, empatou e perdeu para o Santos, empatou e perdeu para o Palmeiras. Mas no duelo contra o Tricolor, o Timão em 2015 está na frente 2-1, bateu o São Paulo na Libertadores em Itaquera, depois ganhou do São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Paulista e perdeu para o São Paulo no jogo da volta da Libertadores da América. Vamos ouvir o Fagner, lateral direito, falando a respeito desse clássico de domingo. A volta do Corinthians com o time completo. Com essa relação do campeonato à parte, acho que fica muito mais pro torcedor, né? Eu acho que é uma coisa, acho que muito mais de um torcedor brincar com o outro, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente deixa pro torcedor, né? E com relação ao campeonato, acho que uma vitória nos dá a condição de encostar no Atlético mais uma vez, né? Continuar na perseguição. Se acontecer do Atlético tropeçar, a gente pode virar líder, né? Então, a gente sabe da importância do jogo. Então, acho que o mais importante, independente de estar jogando contra o São Paulo ou se fosse com qualquer outra equipe do campeonato, né, o mais importante vai ser os 3 pontos para que a gente consiga ou encostar e continuar próximo do Atlético ou passar o Atlético. O Fagner, dá para imaginar também o que acontece do lado de lá? Por exemplo, Luiz Fabiano pode conseguir o efeito suspensivo ou não. Vocês se preocupam com isso? É cedo ainda, né? Até porque começo de semana ainda, até mesmo como o colega de vocês falou agora, eles estão fazendo um rodízio muito grande, então às vezes você não sabe quem que vai jogar, né? Então a gente trabalha o nosso padrão, vamos trabalhar o nosso padrão para que ele continue alto, né? Então acho que isso é importante para a gente conseguir fazer um bom jogo, né? E aí sim, quando a gente souber mais ou menos quem que vai jogar, a gente tentar montar a estratégia ou se definir em cima disso. E o que você sentiu de dor diante do Vasco? Te atrapalha para domingo? Não, graças a Deus foi só um cansaço, né? Não foi nada mais sério, né? Hoje já consegui fazer o treinamento normal, então esses 2 dias de descanso aí fez bem para que eu pudesse estar zerado já. Cedo, mas dá para arriscar a escalação do Corinthians, também não tem nenhum mistério. É Cássio no gol voltando, Fagner, Gil, Felipe e o Wendel na lateral esquerda, meio de campo com Bruno Henrique, Elias, o Jadson e o Renato Augusto, na frente Malcom e Wagner Love. Já o São Paulo, como o próprio Fagner disse, é um mistério, tem o rodízio do professor Juan Carlos Osório, o Luiz Fabiano aguardando o efeito suspensivo. Certo é que Alexandre Pato de novo não entra em campo, não pode jogar contra o Corinthians, e o Fagner, lateral direito, que marcaria o Pato, que vem atuando como uma espécie de ponta esquerda, agradece a ausência do atacante tricolor. Inteligente, rápido, então é bom, né, você não ter um jogador desse no jogo, mas ao mesmo tempo a gente tem que se cuidar com os que vão estar, né, que lá tem jogadores de qualidade também. Então essa questão contratual foge do nossos alcances. Bom para nós que ele não vai jogar, então vamos procurar fazer um bom jogo, né, mais uma vez, e é isso aí. E para encerrar, olha só o que eu encontrei hoje aqui no CT do Corinthians, uma pipa tricolor, toda destruída. Vou consertá-la, deixá-la na redação para o Celso Cardoso levar a pipa, para empinar a pipa no ventilador da casa do avô dele. Tchau. Pipa do vovô não sobe mais. Celso, direito de resposta. Sim, eu vou pegar também o cerol que eu deixei no apartamento dele quando nós empinávamos juntos. Vou passar cerol na mão. Assim, tá lá. assim. No mesmo apartamento, assim, soltando pipa. Você empinava a pipa na casa da sua avó, na frente do ventilador? Né? Não, isso não existe. O João Batista falou que você empinava a pipa dentro de casa com o ventilador. Não, é que ele empinava com o Flávio Prado e os dois me convidaram, eu não fui, ele ficou zangado. O que tem que ver com essa história? O Flávio estava quietinho. Você meteu essa conversa? Você lá na Penha também soltava lá na casa do vovô. Flávio Prado é da Sabe rua, que né? Zélio é outra conversa, né? Isso aí não é conversa de Zélio, pô. Olha, do CT Joaquim Grava para o CT da Barra Funda, o repórter Adriano Dolfi está neste momento acompanhando a reapresentação do São Paulo, que não vai ter Alexandre Pato em campo para o duelo com o Timão. Cadê o Adriano Dolfi, Rogerinho? Aê, já está na tela. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Michele, e a todos aí que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportivo. O Fagner falava como é bom não enfrentar o Alexandre Pato nesse confronto com o Corinthians, jogador que, aliás, vem recebendo sondagens do futebol inglês.
O West Ham, Sunderland estão se reunindo com os empresários do jogador, devem fazer até uma proposta oficial ao Corinthians, que é detentor dos direitos econômicos do jogador, e o Alexandre Pato mesmo não esconde que o desejo dele é voltar a retornar em uma grande liga, talvez jogar até a Champions, quem sabe, na próxima temporada. Outros jogadores do São Paulo, diante da eminente crise econômica que vem vivendo o clube, também podem deixar o tricolor. Casos do Rafael Tolói, que tem uma proposta do Anderlecht da Bélgica, o principal clube belga, estuda trazer o jogador. O São Paulo, porém, tem apenas 25% dos direitos econômicos desse jogador. E o Bosquilha, até esta sexta-feira, também pode deixar o clube, tem proposta do Mônaco da França. Enquanto os jogadores estão de saída, outros estão chegando, um deles, inclusive, já foi apresentado na tarde de hoje. O Wilder, jogador que estava no Toluca do México e trabalhou com Juan Carlos Osório no Atlético Nacional da Colômbia, foi apresentado, inclusive se colocou à disposição para jogar no clássico de domingo contra o Corinthians, e ele falou também sobre esse reencontro com o treinador colombiano. Vamos ver o que disse o Wilder sobre essa apresentação no São Paulo. Estou bem, esperemos que a decisão la tome o professor. Yo ya estoy dispuesto a las órdenes de él, si me pone contento y si no, pues de igual manera seguir trabajando. Como é para você trabalhar com Osório de novo? Né? O que pensas acerca de Osório? La verdad que es una motivación muy grande personalmente porque, digamos que desde muy chico fue él que me formó. Ahí yo salí para México y de nuevo me llamó por mi condición, entonces feliz de haber trabajado otra vez con él. Tá aí, esse Wilder falando sobre a chegada ao São Paulo, sobre vestir a camisa número 13, que ele herdou, aliás, do Paulo Miranda, outro zagueiro que deixou o clube, e mais um reforço se apresenta amanhã, Luiz Eduardo, zagueiro que estava no São Caetano, 28 anos, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde de hoje, Juan Carlos Osório montou um treinamento em campo reduzido, 12 contra 12, e com a presença do lateral Carlinhos, que tinha um problema na coxa, nada grave, treinou normalmente e deve jogar no clássico contra o Corinthians. Thiago Mendes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalca a equipe, assim como Alexandre Pato, que por força de contrato não pode jogar contra a equipe que detém os seus direitos econômicos. Luiz Fabiano está suspenso, pegou um jogo a mais de suspensão pela expulsão contra o Sport. A diretoria do São Paulo, porém, estuda entrar com efeito suspensivo até esta quarta-feira. Essas são as informações do São Paulo, Michele. São Paulo que volta a treinar na manhã desta terça-feira, claro, pensando no super clássico contra o Corinthians. Voltamos aos estúdios aí na Paulista, número 900. Tá certo, Adriano Dolfi. Muito obrigada pelas informações. Flávio Prado, o que a gente pode esperar desse clássico? E, Celso, vai ter desfalques aí, né, no São Paulo? O Corinthians está mais inteiro, isso fica muito claro. O Pato é um grande desfalque, mas talvez seja um desfalque para sempre, porque com essa proposta do futebol inglês, o Sunderland parece que não confirmou. O West Ham é o clube do Kia. Se ele for para lá, é um passo para outras equipes, né? Para os times de Manchester e tal, que é o grande objetivo dele. Realmente, se ele tiver uma proposta, e o Corinthians está louco para que venha qualquer proposta para diminuir o prejuízo, porque na verdade quem perderia se o Pato fosse embora seria só o São Paulo. E o Corinthians botaria o dinheiro no bolso. Então, se aparecer uma proposta efetiva, e eu acho que aí o Pato gerou uma desconfiança pelas contusões que ele teve no Milan e tal, mas tecnicamente é um jogador de alto nível. Então ele vai ter que voltar mais ou menos por baixo. Claro que ele não é jogador de Sunderland, do West Ham, mas ele vai ter que voltar por esses times. Hoje eu acho que é jogador do Sunderland e do West Ham. Não consigo ver o Pato em nenhuma grande equipe da Europa, Flávio. Pois é, mas nome, tudo bem. Eu acho que ele tem bola para jogar em grandes equipes, mas ele vai ter que fazer o caminho novamente. Né? Vai ter que traçar o caminho. Quantos anos ele tem? 26? 23, 24. Não, 26 já, não é? Não tem estudo, não. Ele é da época do Neymar, ele é da mesma idade do Neymar. 23, novinho ainda? Então. Mas ele vai ter que fazer, eu entendo o que o Celso está falando, ele vai ter que traçar o caminho de volta. O Corinthians vai inteiro, o São Paulo joga em casa, o que lhe dá um certo favoritismo, mas com esses desfalques a coisa é um pouquinho mais complicada. O Pato ele perdeu muito mercado, mas voltando aí para a Inglaterra, ele volta à vitrine. Pode doer muito nos ouvidos daqueles mais apaixonados pelo país, mas o Campeonato Brasileiro não chama atenção lá fora. Quer dizer, vitrine mesmo é a Europa.
E mesmo ele jogando... O campeonato inglês é o maior campeonato do mundo. Se ele for o Sunderland, ele vai ter muito mais visibilidade. Claro. Então, tem muito mais visibilidade e maiores possibilidades de ser contratado, sim, por uma grande equipe. Idade para isso ele tem. Futebol também tem. Agora precisa apresentar, né? Claro. Não adianta ficar na teoria, né? Craque virtual já chega o ganso, né? Pois, exatamente. Então ele está nesse estágio virtual, mas um virtual um pouco mais avançado. Naquele joguinho eletrônico, ele é, digamos, na fase 8. O ganso ainda está na fase 1. O Alexandre Rodrigues da Silva, que é o Alexandre Pato, vai fazer aniversário dia 2 de setembro. Ele nasceu em 89, então vai completar 26 aninhos. Tá 26, um pouquinho mais velho que o Neymar, tá certo. O Neymar, né? 26 aninhos. Você estava muito bem, estava melhor informado. Ainda é uma idade... Ainda é bom, né, Celso? Até os 30 o cara chega, dá para jogar na Playboy. Ainda dá para jogar, exatamente, dá para jogar em alto nível. O final de semana teve rede balançando também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na estreia do técnico Ricardo Gomes, o líder Botafogo ficou no empate em 0-0 com o Luverdense no Engenhão. Paraná e CRB jogaram em Curitiba e também ficaram no 0-0. Confira os gols dos outros jogos. Na sexta-feira, o Boa Esporte ficou no empate com o Criciúma por 1-1. Marcelo Nicásio e Maicon Silva marcaram os gols do jogo. O Boa é 18º, Criciúma 12º. Paysandu e Mojimirim se enfrentaram em Belém e a igualdade prevaleceu. 1-1 com gols de Fael e Franco. O Papão está em 6º lugar. O Mogi é o vice-lanterna. Fora de casa, o Bahia venceu muito bem o ABC de Natal. 3-0, gols de Alexandro, Souza e Rômulo. O time baiano voltou ao G4. Já o ABC é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. No sábado, Náutico e Macaé também ficaram no empate. Fabiano Heller e Briner fizeram um gol para cada lado e definiram o empate por 1-1. O Náutico saiu do G4 e agora é o 5º. O Macaé está em 8º. O Oeste venceu o Santa Cruz pelo placar mínimo, gol de Rafael Martins. A equipe de Itápolis já é 9º. O Santa é o 11º. O Atlético Goianiense fez muito bem a lição de casa e venceu o Sampaio Correia. 3-1, gols de Jorginho, Arthur e Júnior Viçosa. Bruno Moura descontou. Com a vitória, o time de Goiás conseguiu sair da zona do rebaixamento, ocupando a 15ª posição. O Sampaio está em 7º lugar. Em duelo dentro do G4, Vitória e América Mineiro ficaram no empate. Marcelo Toscano e Rogério fizeram os gols do jogo. O Vitória é o 2º, o América o 4º. O Bragantino passou pelo Ceará e afundou ainda mais o time nordestino. Chico e Lincoln 2 vezes garantiram os 3-0 e subiram o Braga para a 10ª posição na tabela. O Ceará segue firme rumo à Série C. É o lanterna com apenas 11 pontos somados até aqui. Futebol internacional em amistoso... Só uma coisinha. De novo acontece o mesmo fenômeno. O Ceará foi campeão na Copa do Nordeste e perdeu 9 jogadores depois disso. Debandou. E não teve tempo de reconstruir o time. Não deu. Aí o Silas saiu, agora o Geninho, já caiu o Geninho. Lembra quando o Guarani foi vice-campeão paulista? Dali pra frente ele vendeu todo mundo em uma semana, começou a cair. Santo André a mesma coisa, Goiás a mesma coisa. Olha como é complicado essa porcaria de calendário que a gente tem. Arrebenta com esses times. Porque você precisaria ter o quê? Acabou a Copa do Nordeste, um título maravilhoso, a Lampions League e tal. Ele foi penalizado pela competência. Todo mundo foi pra cima, uma semana depois começou o campeonato. Como é que você vai fazer? Como é que você vai remontar o time? Se você não tem tanta grana assim. E os jogadores não são vendidos, eles são de empresários e tal. Só que não entra nada pro clube. Então, o Ceará é mais uma vítima da porcaria de calendário que a gente tem. Aê, seguinte, quero mandar beijinhos hoje para Daniela Glauca e o marido Nelson, que é corintiano, e para Juliana, que é amiga da Daniela, lá da cidade de Promissão. Conheci hoje, chupando sorvete, uns amores, assistem o Gazeta Esportiva. Meninas, adorei conversar com vocês. Beijão, Dani e Ju. E seu Agenor Vieira da Silva, o pessoal da paróquia de São João Clímaco, a galera da catequese, vocês me mandaram uma carta linda de feliz aniversário para mim e para o meu filho Bruninho. Olha, carta de junho. Chegou hoje, tá bom? Li e amei e vou colocar, tá assim, tá no meu coração, vou colocar no nosso álbum a cartinha linda que o senhor e a dona Imaculada mandaram pra mim. Muito obrigada pelo carinho. E vocês podem falar com a gente pelo Twitter do programa, twitter.com/gazesportiva. Eu tô lendo todos os recadinhos, tô vendo quem escreve. Ah, você não lê os Twitters? Tô lendo aqui o Twitter, é que não dá tempo de falar o nome de todo mundo. Vocês acham que eu tô aqui só pra falar o nome de vocês? Sérgio Carnovale, Edmar Sorveteiro, Hudson Caraguatatuba, Júlio César. Tô aqui, ó.
ó, Cássio Darleson, tô falando, tá vendo? O diretor briga. Então, ó, você entra no nosso Twitter, que você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva, porque o Vinícius Bocato tá lá, ó, atualizando as informações, né, Vini? Você também pode rever os programas no site da TV Gazeta, como o Leandro Henrique faz todo dia. Endereço tvgazeta.com.br. Ela é uma fera, sabe aonde, ó? Sabe o que é isso aqui, né? Na água. Conquistou 3 medalhas no Mundial de Esportes Aquáticos em Kazan, na Rússia, e garantiu uma vaga para os Jogos Olímpicos. Fera, fera. O repórter Fernando Gavini conversou com a Ana Marcela Cunha, que aos 23 aninhos de idade e uma longa experiência, promete fazer bonito no Rio de Janeiro. Uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. Conquistas de Ana Marcela Cunha no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo disputado em Kazan, na Rússia. Esse é um dos meus melhores momentos e eu acho que a manutenção é mais importante, né? A gente não conquistou e depois caiu o rendimento, a gente está conseguindo manter isso. No Mundial consegui pegar pódio em todas as provas que eu competi, isso mostra uma regularidade muito boa e quero manter essa regularidade, mas com certeza eu acho que é um dos melhores anos, sim. Ana Marcela conquistou o bicampeonato mundial nos 25 quilômetros da maratona aquática e a prata nos 5 quilômetros por equipes. Mas a mais saborosa de todas foi a medalha de bronze, nos 10 quilômetros, que garantiu a ela a vaga na Olimpíada do Rio de Janeiro. Tem a medalha na prova da distância olímpica e tá aí a classificação, vale muito. A classificação para a Olimpíada do Rio de Janeiro tirou um peso enorme das costas de Ana Marcela. Depois de ficar em 5º lugar com apenas 16 anos em Pequim 2008, a nadadora passou por uma grande decepção ao não conseguir se classificar para os Jogos de Londres em 2012. Muitos, às vezes, têm essas dificuldades e não sabem o que fazer, nem como fazer, e às vezes desistem daquilo que tanto quer. Então, acho que, na verdade, quando você é um atleta de verdade, realmente você quer muito, alguma coisa, você não se satisfaz com aquilo. Na verdade, você quer dar o troco, você quer falar assim, não, eu posso fazer isso. Para completar a volta por cima, o sonho de Ana Marcela é ser melhor do que ela foi em Pequim e subir ao pódio o ano que vem na Olimpíada do Rio. Ter na cabeça é medalha. Se algo der errado, vem outra medalha de outra cor, mas com certeza a gente está buscando o melhor resultado possível. Se ela conseguir alcançar o objetivo, resta saber com qual tipo de cabelo ela vai receber a medalha em 2016. O cabelo roxo raspado foi só para o Mundial. Nos Jogos do Rio, o visual certamente vai ser diferente. É do nada assim que bate, de falar, vamos comprar tal cor, nem sei o que eu vou fazer, porque eu viajo sem saber, resolvo lá o que eu vou fazer. Esse detalhe do cabelo é mais, como eu falei, para dar uma aliviada no clima, na atenção que a gente fica antes da prova ali, para poder dar uma aliviada. Mas muda para o Rio de Janeiro ou vai manter essa cor, esse estilo? Com certeza muda, vamos ver aí. A gente já está aceitando sugestões do pessoal, se quiser aí mandar, quem sabe. Seguinte, ele já está de malas prontas para deixar o Verdão, mas o meia Valdívia voltou a causar desconforto no clube em uma entrevista concedida ao jornal Estado de São Paulo. O ex-camisa 10 palmeirense disse que só não ficará no clube porque não recebeu uma proposta de renovação além daquela que ele tinha recusado. Segundo o Mago, a diretoria ficou com um papinho furado dizendo que queria renovar, mas não o procurou para tentar um acerto e o presidente Paulo Nobre não respondeu às tentativas de contato dele. Valdívia afirmou também que chegou a jogar lesionado e no sacrifício quando o time precisou dele e que poderia ter perdido a última Copa do Mundo por conta disso. Apesar das críticas aos dirigentes, ele agradeceu o carinho dos torcedores, falou que aprendeu a gostar do Palmeiras nos 5 anos de clube e chamou o Verdão de casa. Parabéns ao Paulo Nobre, muito bem, fez bem. Tchau, Valdívia. Chinelinho. Fim da enquete. Não vai embora nunca, né? Tá louco. Fim da enquete do site gazetesportiva.net. A pergunta era qual a principal razão do aumento de média de público no Brasileirão. E é claro que deu a qualidade das arenas, 49% dos votos. Gazeta Esportiva dessa segunda-feira terminou aqui. Uhul! Mais uma semana, Celso! Segunda-feira, tchau! Acabou. Fala tchau, acabou. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Um abraço. Gamberini e Stella Tchau. Bonfim são mais comportados. Até já. Beijo. Estourou.